Grêmio, para a gente fechar sua participação nesta quinta-feira, Cristina, o presidente já disse o seguinte: estão querendo colocar nas suas costas todas essas questões, Genivaldo e também a questão que envolve o indigenista e o jornalista, Cristina. Sempre, né? É risível, para dizer o mínimo, essa tentativa eterna da oposição de ficar querendo colocar tudo no colo do presidente Bolsonaro, como se ele fosse culpado pela unha encravada do vizinho da esquina. Olha, falando especificamente do caso aqui do ministro Anderson Torres, né? O primeiro ponto, o caso Genivaldo. Ele tem razão quando ele diz que é um caso isolado. Não se pode criminalizar uma corporação inteira por causa do erro de um ou dois de seus integrantes. E isso vale para tudo. Para medicina, para ciência, para jornalismo, para o que quer que for. Há sempre bons e maus profissionais em todas as profissões, não é porque um ou outro errou que toda a categoria deve ser considerada criminosa ou mentirosa, ou o que quer que seja. Nesse caso aqui, estão querendo criminalizar a PRF, que é uma instituição que agora, no feriado, está de plantão nas estradas aí para ajudar a salvar vidas, evitar que motoristas cometam abusos nas estradas e provoquem acidentes. E sempre socorrendo quando os acidentes acontecem. Há muitos e muitos casos de policiais que morrem nas estradas enquanto socorrem as vítimas de outros acidentes. Então, vamos parar de querer criminalizar o todo por causa de uma pequena parte. Agora, os dois policiais que estavam envolvidos naquela prisão, né, porque foi detido ali o Genivaldo por estar sem capacete, se não me engano, uma infração de trânsito, foi detido e acabou morto ali por uma abordagem altamente questionável e que precisa ser investigada. Esses dois precisam ser punidos se ficar comprovada a morte intencional, ou mesmo que não houvesse intenção de matar, mas aí fica aquele homicídio culposo, né, sem o dolo. Precisam ser punidos conforme a lei. Em relação à audiência ali na Comissão de Direitos Humanos, né? É bom que a reportagem deixou bem claro que ele estava lá na condição de convidado, porque a narrativa da esquerda continua sendo de que ele foi convocado, de que ele estava ali para prestar esclarecimentos, como se fosse um culpado de alguma coisa. Não. O ministro da Justiça foi convidado e gentilmente compareceu àquele ambiente ali altamente hostil, a gente vê a briga toda acontecendo, para prestar as informações que os deputados achavam pertinentes que ele prestasse, inclusive essa do caso Genivaldo. Em relação aos desaparecidos lá do Amazonas, né, ele não tinha naquele momento ainda a informação de que restos mortais tinham sido encontrados depois da confissão dos assassinos e da entrega do local onde os corpos teriam sido enterrados, mas ele fala ali das buscas que estão sendo feitas e do esforço todo, e foi um esforço enorme de várias forças, né, Polícia Federal, Polícia Estadual do Amazonas também, Forças Armadas, todo mundo empenhado desde o primeiro dia procurando, apesar das narrativas também, querendo dizer aqui dentro do Brasil e lá fora, que nada estava sendo feito para, de novo, de alguma forma tentar culpabilizar o presidente Bolsonaro. E aí esse importante esclarecimento sobre Alan dos Santos. Quem viu Alan dos Santos nessa motociata em Orlando foi a imprensa. Quem botou essa foto e disse, né, inventou a história de que o presidente Bolsonaro e que o ministro da Justiça tinham encontrado com Alan dos Santos foi a imprensa. A imprensa precisa esclarecer com base em que informações tirou essa conclusão. O ministro está dizendo que não conhece Alan, ele chama até de cidadão, é uma forma bastante distante de mencionar uma pessoa. Não estive com este cidadão, soube pela imprensa, não tenho amizade, relacionamento com pessoas foragidas, mas ele esclarece em relação a este cidadão, jornalista Alan dos Santos, nos Estados Unidos, ele não é considerado foragido. Ele não é um foragido. A Interpol não colocou o alerta vermelho sobre o nome dele porque não corrobora com a perseguição que vem sendo feita no Brasil à revelia da lei em relação a esse jornalista especificamente. E aí ele diz o seguinte, que é muito importante que esses militantes da imprensa e militantes da rede social saibam que nos Estados Unidos, eu e o presidente Bolsonaro, e o seu ministro da Justiça falando, não temos os mesmos poderes que temos aqui, não temos poderes de polícia. Então, fechem suas matracas, falem o que é necessário, porque quando a gente criminaliza tudo, culpabiliza tudo, a gente não culpabiliza ninguém. E há, sim, cobranças que precisam ser feitas em cima de todos os governos, não só desse, mas do jeito que se faz a narrativa da oposição, de forma tão leviana, a gente fica com dificuldade de cobrar qualquer outra coisa, fica o tempo todo tendo que desmentir, assim como o ministro da Justiça fez nessa audiência na Câmara dos Deputados ali ontem. Só um último comentário aqui que eu esqueci de falar da briga, né, dos deputados.
lamentável, né? Eu já vi essa cena umas 2, 3 vezes, Marcelo. Eu vi ontem, enquanto estava ao vivo no Jornal Jovem Pan, mais cedo hoje no Jornal da Manhã, e só hoje eu percebi a dificuldade da tradutora de Libras em explicar para os ouvintes, né, para as pessoas que não têm audição, o que estava acontecendo. Ela fica ali, parece que ela está rezando para tentar entender, e aí só quando Orlando Silva fala, vamos deixar a deputada Talíria falar, vão restabelecer o tempo, é que ela começa a traduzir de novo, porque era muita gente falando ao mesmo tempo, a gente não ouve exatamente o que os deputados contrários à Talíria ali falam para ela, mas o Orlando Silva entra muito duro ali, dizendo, você não pode falar aquilo, então foi alguma coisa pesada, e é lamentável que isso aconteça numa audiência pública e com uma autoridade da República que está lá, de novo, reforço, convidada para levar informações e esclarecimentos. Lamentável de fato. A Cristina Grêmio comentou conosco as notícias e, é claro, ela vai retornar na programação da Jovem Pan. Valeu, Cristina, muito obrigado.